Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 801, aula de Educação Física. Gente, e aí, como é que tá? Vocês estão conseguindo fazer o teste? Alguma dúvida? Tudo certinho? Vamos lá, vamos seguir, não deixa para a última hora. Eu tenho certeza que vocês conseguem arrasar em mais essa avaliação, certo? Para começar a aula de hoje, nós vamos rever um pouquinho do que nós vimos nas últimas aulas. Nós falamos sobre o basquete, falamos sobre uma importante variação do basquete, que é o basquete de rua, que é uma modalidade que é um pouco mais inclusiva, uma modalidade que é bastante praticada nas periferias, visto que ela busca incluir as pessoas que estão nas mais diversas situações. Por exemplo, você não precisa de uma quadra com medidas oficiais, você não vai ter a valorização dos equipamentos. Você tem também a importância da habilidade se sobrepondo sobre a altura. Então, mesmo aquele que é um pouco mais baixinho e tem a habilidade, ele pode participar do basquete de rua e tá tudo certo. Nós vimos também que essa modalidade, essa variação do basquete, ela é quase sempre praticada ao som do rap, que é um estilo musical que é bastante ouvido nas regiões um pouco mais periféricas, certo? Então, uma importante variação do basquete, que é o basquete de rua. Nós falamos também da origem do basquete, que ele foi criado nos Estados Unidos no ano de 1891, na cidade de Massachusetts, quando o diretor da Associação Cristã dos Moços solicitou ao professor James Naismith que criasse uma modalidade esportiva que não fosse tão agressiva e que pudesse ser praticada nas condições que estavam acontecendo, né? Que estava acontecendo um inverno muito rigoroso e os alunos não poderiam praticar atividades ao ar livre. Então, uma atividade que pudesse ser feita no ginásio, né, no ambiente fechado, e que envolvesse os alunos, que não fosse tão agressivo e que tivesse um sentido coletivo. Foi aí que ele pegou 2 cestos de pêssego e colocou sob 2 pilastras que ele imaginava ter 3 metros de altura. Essas pilastras tinham exatamente 3,5 metros, que foi a altura que ficaram as cestas de basquete até hoje, certo? Falamos também sobre Augusto Shaw, que foi responsável por trazer o basquete para o Brasil. E agora nós vamos falar sobre as estruturas do corpo que estão envolvidas quando nós jogamos basquetebol. O que nós vamos reparar, galera, assim, em primeira instância? Mesmo uma pessoa que não é sedentária, uma pessoa que já está acostumada com outras modalidades, como basquete, como futebol, futsal, está acostumada a praticar alguma luta, algumas vezes, quando ela vai praticar o basquete, devido ao peso da bola e as regiões corporais que são solicitadas, que são exercitadas naquele momento, ela acaba sentindo depois aquela dorzinha, né? Aquele desconforto, aquela fadiga nas regiões musculares, né? Dos membros superiores. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso livro, na página 71, as estruturas do corpo relacionadas ao basquete. Eu vou projetar aí para vocês, acompanhem aí com o seu material. Certo, turma? Então vamos lá, dando sequência aqui, livro, página 71. Quando nós jogamos basquete, nós podemos perceber que nós movimentamos todas as partes do nosso corpo, certo? Utilizamos as pernas para nos deslocar, utilizamos os braços para realizar passes e para arremessar. Então, o basquete ele é uma modalidade que envolve um trabalho nos membros inferiores e superiores, envolvendo quadril, tronco, pescoço, cabeça, todo o corpo. Por isso que os ossos, músculos e articulações são muito importantes. Além disso, existe também muita movimentação durante o jogo, intensificando o trabalho cardiorrespiratório. Vocês lembram aqui o que é a nossa resistência cardiorrespiratória? É a capacidade do movimento que está relacionada ao nosso fôlego, não é mesmo? Que
que envolve o pulmão e o coração. Sem esquecer, é claro, né, do cérebro e do sistema nervoso, que vão comandar todos os movimentos que nós realizamos. Vão dizer a intensidade da força para que eu acerte a cesta. Vão dar todas as orientações básicas, certo? E agora, aqui na nossa página 72, nós podemos identificar alguns benefícios da prática regular do basquete. Praticando basquete regularmente, eu posso fortalecer meus músculos, ossos e articulações. Eu posso melhorar o meu fôlego, ou seja, o meu condicionamento cardiorrespiratório, além de aprimorar a coordenação dos movimentos. E é por isso que ao jogar basquete nós desenvolvemos as estruturas do corpo e assim podemos melhorar a nossa qualidade de vida. Imaginem que vocês consigam melhorar a sua coordenação motora ampla, né, global, a sua coordenação motora de uma forma geral. Isso seria benéfico para todas as suas atividades do dia a dia. Principalmente na fase da adolescência, que é uma fase onde as estruturas do corpo estão tomando proporções maiores, estão ficando de um tamanho que nós não estamos acostumados. Por isso, é comum perceber que adolescentes são um pouco mais desastrados. Às vezes vão pegar uma coisa, não medem a força necessária, acabam quebrando objetos, deixando cair. E tem uma sequência de outros acidentes, desastres, né? Acabam sendo chamados de um pouco mais desastrados. Mas isso se dá pelo crescimento, né? Acaba sendo normal na fase da adolescência. Mas se você pratica alguma atividade física, principalmente o basquete, você pode diminuir essas situações que são tão desagradáveis, certo? Agora nós vamos falar sobre as habilidades motoras para jogar basquete. Vocês lembram lá das nossas primeiras aulas? Quando vocês tiveram o primeiro contato com a bola de basquete, uma bola que tem um tamanho diferente, que tem um peso diferente. Alguns de vocês conseguiram realizar os movimentos de uma forma um pouco mais precisa logo nas primeiras vezes, certo? Mas nós tivemos outros amigos também que não conseguiram, em hipótese alguma, realizar o movimento de forma correta, que não conseguiram realizar esse movimento mesmo com a prática, né? Quando nós prosseguimos com a prática. Isso tem a ver com as experiências pessoais de cada um. Por vezes, no ensino fundamental, primeiro segmento, ou seja, lá de 1º ao 5º ano, alguns amigos já tiveram a oportunidade de experimentar vivências, né, com a bola de basquete e outros não. E isso não é um problema. Todos nós vamos aproveitar e tentar aprimorar esses movimentos das nossas primeiras aulas para frente, né? E é isso que nosso primeiro parágrafo diz aqui. Como você sabe, habilidades são movimentos que aprendemos e podem ser aprimorados. A pessoa que nunca realizou movimentos de basquete, como quicar a bola com uma das mãos, terá dificuldade para realizá-los, mas ela pode aprender e então descobrir que o jogo é bastante envolvente. E agora nós vamos falar de algumas habilidades para jogar basquete, alguns fundamentos que exigem habilidades básicas. O primeiro fundamento que nós temos aqui é o kick. O kick nada mais é do que o ato de controlar a bola batendo no chão, quicando com uma das mãos. Então, kick é o ato de bater a bola no chão, quicando com apenas uma das mãos. Passe é o lançamento de bola entre elementos da mesma equipe, com o objetivo de fazer a cesta, né, que é o objetivo maior do basquete. Então, passe é o lançamento de bola entre elementos da mesma equipe. Terceiro é o arremesso, que é o momento final do ataque, no qual, através de um movimento coordenado de braços e pernas, o jogador lança a bola na direção da tabela.
Então, terceiro fundamento, arremesso. Passando aqui para outra página, nós temos a bandeja. A bandeja é um fundamento que tem como objetivo aproximar o jogador da cesta. A bola ela é conduzida num movimento semelhante aos que os garçons fazem, né? Quando estão carregando uma bandeja mesmo. E eles levam, através desses movimentos, eles levam a bola até o aro e soltam essa bola para que ela entre na cesta. Então, o próximo é a bandeja. E em seguida nós temos a marcação. A marcação nada mais é do que, como nós já conhecemos popularmente, né? Aquele ato de tomar conta ali, né? E essa marcação, ela pode ser de algumas maneiras. Ela pode ser por zona, daqui, zona, ou ser, peraí, deixa eu apagar isso aqui, galera, que ficou bem ruim. A marcação, ela pode ser feita por zona, ou ela pode ser feita por pessoa, né, por pessoas, vamos deixar assim, por pessoas. Pode ser um a um, né, individual, ou uma marcação que varia, né, duas pessoas marcando uma e assim sucessivamente. Então, temos aqui dois tipos de marcação. Por zona, onde cada pessoa é responsável por um espaço na quadra, ou por pessoa, quando cada jogador é responsável por um jogador do time oposto, certo? Marcação é o último fundamento daqui. Em seguida, nós vamos falar sobre as capacidades do movimento. Como nós vimos antes, né, um pouquinho acima, nós vimos a capacidade, a resistência cardiorrespiratória, né, o fôlego, que é bem importante no jogo de basquete. Mas não só o fôlego é importante para o jogo de basquete, nós temos também outras capacidades, outras características do movimento, como a potência muscular, que é a capacidade de realizar movimentos com força e velocidade, a força muscular, que é a capacidade de contrair ou ativar os músculos, o equilíbrio, que é a capacidade de manter uma postura estável, estando o indivíduo parado ou em movimento. Nós temos a agilidade, que é a capacidade de realizar movimentos rápidos com trocas de direção e de sentido. Nós temos a flexibilidade, que é a capacidade de realizar movimentos com grande amplitude articular. Nós temos também a velocidade, que é a capacidade de ir de um ponto a outro no menor tempo possível. Então, galera, tivemos aí a revisão das nossas capacidades do movimento, porque elas são muito importantes na hora da realização do jogo de basquete. Vamos lá, galerinha, respira fundo e bora que bora. Num jogo de basquete, os movimentos dos jogadores também apresentam resistência muscular, que é a capacidade de realizar numerosas repetições de um movimento fadigante, e resistência cardiorrespiratória, que nós já falamos que é o fôlego. Mas precisamos considerar o desenrolar da partida para notar a repetição dos movimentos, ou seja, a resistência muscular, e o deslocamento em grandes distâncias, que é quando eu vou identificar a resistência cardiorrespiratória. Quanto ao tempo de reação, vocês lembram do tempo de reação, galera? Que é o intervalo de tempo entre um estímulo e o início da resposta motora. Ele também pode ser observado no basquete, quando um jogador responde ao chamado de um colega de time e vê as possibilidades de um passe de bola, ou quando ele reage ao apito do juiz e para os seus movimentos, certo? Então, nós vimos aqui muitas capacidades do movimento que estão envolvidas no basquete. Aqui nós temos o ambiente físico, influenciando também o basquete, e alguns equipamentos que são comumente utilizados em um jogo de basquete.
óculos de proteção, testeira, protetor de boca, cotoveleira, munhequeira, sendo utilizada aqui nos punhos, bermudas largas para dar mais amplitude aos movimentos, joelheira, tornozeleira e tênis de cano alto. São alguns dos equipamentos que podem ser utilizados na hora da prática do basquete. Certo, galerinha? Vamos lá. Agora, para casa, eu vos deixarei algumas atividades. Para casa, livro, páginas 75, 76 e 77. Parece ser muito, galera, mas é uma atividade bem tranquila, bem fácil de fazer. Galera, ao experimentar o jogo de basquete, responda. Nós vamos fazer esse questionário aqui de acordo com as nossas experiências passadas, certo? Principalmente ano passado, né, no 7º ano, quando nós vimos o basquete enquanto parte do nosso currículo. Quem não estava conosco no 7º ano pode imaginar algumas das sensações que ocorrem no jogo de basquete para poder responder a essas questões. Vamos lá. Que estruturas do nosso corpo, do seu corpo, você acha que precisam ser aprimoradas para que você consiga melhorar seus movimentos durante o jogo? Você vai dizer qual estrutura você precisa ganhar mais força. Um exemplo. Eu preciso melhorar o meu condicionamento cardiorrespiratório, porque eu fico sem fôlego. Um exemplo. Ou meus braços, minhas pernas, você vai dizer de acordo com a sua experiência. Letra B. Por que aprimorar as estruturas tornariam seus movimentos mais fáceis no dia a dia? Agora você vai relacionar com as suas atividades de vida diária. Eu digo aqui que eu preciso melhorar o meu fôlego. Eu respondi isso na letra A. E melhorar o meu fôlego ia me ajudar em quê nas minhas atividades de vida diária? Eu poderia fazer tal movimento de uma maneira mais bacana. Vou responder isso aí. Então, no número 2, você vai responder a cruzadinha. Você vai observar o jogador que está com a bola. Vai ver qual é o movimento que ele está fazendo, qual é o fundamento que ele está fazendo e vai completar aqui a nossa cruzadinha. Bem tranquilo também. Na questão número 3, você vai responder o seguinte. Ao jogar basquete, podemos aprimorar várias habilidades. Descreva 2 momentos do seu dia a dia em que seus movimentos podem ser melhorados ao jogar basquete. Vai ser bem semelhante à questão que nós fizemos ali na letra B, né? Você vai dizer como que melhorando algumas situações que seriam necessárias lá no basquete, por exemplo, melhorando seu fôlego, melhorando a sua força de membros superiores, melhorando a sua corrida, você ia ter uma vida melhor, uma vida mais fácil, uma vida mais ativa. Você vai descrever 2 momentos do seu dia a dia. Questão número 4. Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda, fazendo correspondência entre os movimentos do jogo de basquete e as capacidades indicadas. Então, eu vou relacionar as 2 colunas. Vamos pensar aqui, saltar para pegar a bola. Qual é a capacidade do movimento que está envolvida nesse movimento? Aí eu vou colocar a letra que corresponde. E assim sucessivamente. Atividade bem tranquila também. Questão número 5. Das capacidades que aparecem no exercício anterior, qual é mais importante para jogar basquete, na sua opinião? Quais dessas capacidades aqui você acha mais importante em jogo de basquete? Força, velocidade, potência, equilíbrio, agilidade ou tempo de reação? E por quê? A questão número 6 ela é uma questão totalmente pessoal, você vai responder assim. Você faz parte de alguma tribo, ou seja, conhece pessoas que gostam das mesmas coisas que você? Se não faz parte de uma, de qual você gostaria de fazer parte? Descreva o modo de vestir,
os locais preferidos para encontrar os colegas e passar os momentos de lazer, o tipo de música que mais curtem e etc. Você vai descrever as características, né, da sua tribo, do seu grupo que você convive, certo? Bem tranquilo. Uma atividade bem tranquila, galera. Façam essa atividade. Nós vamos ter um tempinho aqui ao finalizar essa aula. Então, não deixem acumular. Então, assim que a gente terminar a nossa aula, vão lá e respondam a esse exercício, certo? Agora, nós vamos finalizar a nossa unidade de basquete e vamos iniciar uma outra unidade, uma unidade bem bacana. Vocês conseguem imaginar qual é o esporte, qual é a modalidade esportiva que nós vamos trabalhar nessa nova unidade, na unidade 14? O tema é: não deixe a bola cair. Qual é a modalidade esportiva que o objetivo é não deixar a bola cair no chão? Vou dar uma dica. É geralmente praticada por pessoas um pouco mais altas. Pode ser praticada na quadra ou na praia. E é uma modalidade também que tem uma rede no meio. Agora ficou fácil, né? É o voleibol, galera. E aqui o nosso texto no espaço Olha o Movimento, ele fala sobre uma variação dessa modalidade, uma variação do vôlei, que é o vôlei de praia. Bronzeado, sarado e condicionado. É assim que os praticantes de vôlei de praia, é assim que ficam os praticantes de vôlei de praia. Tem mais. Essa é uma turma que raramente se lesiona. Se você acha pouco, saiba que isso é bastante incomum. É bastante incomum uma modalidade onde os praticantes não apresentam muitas lesões. O vôlei, um dos esportes mais praticados no país, talvez por isso seja cada vez mais comum ver uma rede armada na praia. Sem preconceito de idade, o esporte atrai e fisicamente permite atletas na faixa dos 20 até aqueles que já passaram dos 60 há muito tempo. Temos aqui um relato. Você vê muita gente praticando vôlei na praia, porque é um esporte envolvente, ligado à natureza e não machuca a articulação. Ao contrário, ele fortalece a articulação e isso mantém as pessoas jovens e saudáveis, afirma Rocine Freire de Araújo, preparador físico e coordenador da dupla Ricardo e Emanuel. Galera, nós temos aqui o vôlei de praia, uma modalidade praticada num ambiente físico totalmente diferente do vôlei de quadra, né? O vôlei indoor que nós conhecemos um pouco mais tradicionalmente. Nessa modalidade, nós temos outros fatores. Nós temos como benefício a presença da areia, que vai ali absorver o impacto. Ou seja, quando o atleta realizar seus diversos saltos lá para jogar o vôlei, e ele aterrissar e ele bater no chão, as suas articulações vão ser um pouco mais protegidas. A areia vai absorver parte do impacto. Esse é um benefício do vôlei de praia. Mas, se nós formos pensar pelo outro lado, lado um pouco mais negativo, nós vamos perceber que o vôlei de praia, ele é praticado num ambiente físico totalmente diverso. E esse ambiente tem o sol, tem o calor, exige que seus praticantes eles estejam utilizando um pouco mais de protetor solar. Então, tem os seus prós e tem os seus contras, que devem ser pesados na hora que o praticante for fazer essa escolha, né, de qual modalidade ele vai praticar. Certo? Agora nós vamos falar um pouquinho da origem, da história do nosso esporte, né, que é o voleibol.
O vôlei, ele foi criado pelo norte-americano William G. Morgan. Então, destaca aí no material de vocês, galera. Assim como nós fizemos lá com o basquete, nós vamos destacar os pontos mais importantes aqui na origem do voleibol. Vou até destacar de outra cor aqui, ó, um verde para vocês. Então, criador do voleibol, William G. Morgan. Quando? 1895. Mas só que quando ele criou essa modalidade, ele não criou o voleibol de forma propriamente dita. Ele criou um jogo chamado mintonete. O que ele queria? Qual era a intenção de Morgan quando ele criou esse jogo? Ele queria criar um jogo que fosse menos fatigante, um jogo que fosse menos cansativo que o basquete. Para quê? Para atrair as pessoas mais velhas. Nós vimos lá no jogo de basquete que ele é um jogo que exige bastante do nosso sistema cardiorrespiratório, exige bastante do fôlego dos participantes, né? Então, ele acabava afastando, o basquete acabava afastando as pessoas que são um pouco mais velhas e que tinham um pouco menos de fôlego. Foi daí que Morgan teve a ideia de criar esse jogo, que fosse um pouco menos fadigante e que tivesse um sentido recreativo. E além de ser recreativo, um outro objetivo de Morgan era que esse jogo também fosse competitivo e não tivesse contato físico. Mintonete, né, esse jogo, ele era praticado numa quadra retangular que tinha as seguintes medidas: 15,24 metros de comprimento por 7,62 metros de altura, de largura, desculpe, galera. 15,24 de comprimento por 7,62 de altura. E ele era dividido no meio, onde tinha uma rede que era parecida com uma rede de tênis. Só que a altura dessa rede era 1,85 m do chão, marcado lá no seu bordo superior. A pontinha lá, o seu lado mais alto, media 1,85 m. A bola, ela era feita somente com a câmara de ar da bola de basquete. Não tinha aquele revestimento externo da bola de basquete. E essa câmara de ar, ela era coberta com couro, bem semelhante com a bola de vôlei, né, como nós vemos atualmente. E futuramente, esse jogo, mintonete, que foi criado por William G. Morgan, ele viria a ser chamado de voleibol, isso anos depois. E esse jogo ele permitiria um número variável de atletas. E o objetivo era manter a bola em movimento por cima da rede de um lado para o outro. Desde a sua invenção, o vôlei mostrava-se versátil, podendo ser modificado sem se descaracterizar. Morgan, inclusive, fazia questão de explicar que o vôlei poderia ser disputado em ginásios cobertos, além de locais abertos. Então, galera, desde a criação do voleibol, a ideia é que ele pudesse ser praticado nos mais variados ambientes físicos. Certo? Então, galera, temos aqui uma imagem de um jogo um pouco mais antigo de vôlei. Nós podemos perceber o que mudou, né? Hoje em dia nós não vemos pessoas jogando voleibol mais com essas vestimentas. Nós vemos também um número bem maior de propaganda, né? De anúncios no ambiente que envolve essa competição. Mas temos aqui uma imagem um pouco mais antiga para vocês saberem como funcionava há alguns anos atrás. Gente, o movimento humano e o jogo de vôlei. Quando nós pensamos em voleibol, nós podemos imaginar o trabalho
trabalho de articulações bem semelhantes com o jogo de basquete, não é mesmo? Nós podemos ver o trabalho ativo, né, das articulações dos membros superiores. Não que as articulações dos membros inferiores não sejam utilizadas, mas nas várias combinações de movimentos, nós podemos flexionar e estender principalmente punho, cotovelo, joelho e tornozelo. E nós temos 5 movimentos básicos para jogar o voleibol. Os movimentos básicos que nós precisamos conhecer no momento do jogo do voleibol são saque, manchete, toque, cortada e bloqueio. Esses movimentos, eles podem ser movimentos de ataque ou movimentos de defesa. E são movimentos que envolvem importantes articulações do nosso corpo. Então, repetindo, galera, nós temos 5 movimentos principais quando nós falamos no jogo de vôlei: saque, manchete, toque, cortada e bloqueio. Na próxima aula, nós vamos ver a definição de cada um desses movimentos e nós vamos ver também a classificação, se eles são movimentos de ataque ou se são movimentos de defesa. Galera, vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que os senhores não tenham ficado com nenhuma dúvida, mas se por acaso alguém deixou de compreender algum conteúdo, entre em contato lá através do e-mail ou através do WhatsApp. Não esqueçam de fazer o nosso teste, né? Que estamos aí na semana do teste. Façam, não deixem para a última hora, porque imprevistos podem acontecer. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.